Bem-vindos à quarta aula do curso totalmente gratuito de SketchUp da 3D Design. Nas últimas aulas, vimos sobre as ferramentas de desenho e vimos toda a funcionalidade, o segredo do SketchUp. Falando assim, parece até algo muito difícil, mas os alunos que assistiram a última aula sabem que estou falando de algo extremamente simples, mas que faz toda a diferença no modelo. Agora, vamos assistir a última aula de ferramentas de desenho. Estão ansiosos? Então bora para a aula. Na última aula, a gente viu essas ferramentas de desenho aqui. Vamos fazer o contrário. Vamos começar por essa, para essa e vamos finalizar, tá bom? Eu vou criar um retângulo, perfeito, e a ferramenta de... Aqui está escrito equidistância, eu conheço como offset. A galera do AutoCAD deve conhecer também. O atalho dela é o F. Ao clicarmos na nossa face, ele vai fazer uma cópia exatamente relativa ao desenho. Então, por exemplo, um círculo, ele vai fazer um outro círculo aqui. Tanto para fora quanto para dentro, tá? Perfeito. E se colocarmos uma medida, obviamente ele vai respeitar a medida. E se clicarmos duas vezes, como as outras ferramentas, ele repete a nossa medida anterior. Perfeito? Se quisermos, por exemplo, uma pirâmide. Vou colocar aqui cada 100 centímetros. 100, 100. Ele fica repetindo. E agora, melhor de dentro para fora, né? Quase lá. É bom a gente fazendo essas formas aleatórias que a gente vai aprendendo a lidar com algumas situações que no dia a dia acabam não acontecendo. Por exemplo, aqui. E a gente se acostuma mais com a ferramenta ou cria métodos inovadores, tá bom? Perfeito? Notem, quem estava na última aula já sabe, isso aqui está fora de grupo. Então, se alguém precisar movimentar, vai ter um probleminha, tá? Então, nunca crie nada sem criar um grupo, perfeito? Vou deletar isso daqui e vou aproveitar essa forma para a próxima ferramenta, que é a ferramenta Scale. Vou criar um grupo. Criei um grupo e vou escalonar. Por exemplo, essa pirâmide está sem ponta, né? Então, S de Scale, essa ferramenta aqui, ó. Scale, cliquei no objeto e apareceu essas pontinhas verdes em cada vértice, tá? Não exatamente em cada, que aqui não é. Fez uma forma aqui do total do meu objeto. Se eu clicar aqui, por exemplo, eu vou achatar nossa imagem. Na quina, eu vou dimensionar todo por igual. Isso aqui é perfeito para a gente colocar numa escala para outra. Vamos dizer que isso daqui está em metros para centímetros. Então, posso colocar a medida 1, por exemplo, ou 100. Quando eu quero diminuir, tem que ser um número inferior a 1, porque a multiplicação de número inferior a 1 vai diminuir, por exemplo, pela metade. Perfeito? Vamos movimentar aqui para o centro do mundo e podemos achatar. Lembrando que existem objetos como cadeira, como portas, janelas e etc. que se você achatar, você vai fugir ali da realidade, do seu 3D pode acabar não sendo adequado e até fugindo, quebrando algumas leis. Você não pode... Existem algumas construtoras imobiliárias que elas acabam diminuindo os blocos ali na planta para que pareça o apartamento maior. E isso na verdade não pode ser feito, tá bom? Entrei aqui no grupo e quero dar um scale só nessa face. Perfeito. Se eu segurar o Ctrl, ele vai fazer por igual, tá? Ele vai reconhecer o centro e fiz um scale. Posso agora clicar no Move e movimentar essa face. Aqui eu já estou entrando no desenho e editando nossa modelagem, tá bom? Posso estar clicando nas faces e arrastando para um lado ou fazendo um push and pull para algum lado até que chegue o desenho exatamente da maneira que a gente quer. Você pode travar os eixos, por exemplo. Tá vendo que aqui eu quero subir a ponta da pirâmide e tá indo para todos os eixos? Na setinha para cima, ele vai travar no eixo vertical, para cima e para baixo. Perfeito? Na direita, nesse eixo vermelhinho e na esquerda, no verdinho. Se eu quero destravar, aperto o último que eu apertei. Então eu quero para cima, travei no eixo azulzinho. Perfeito? Vou subir até aqui e agora está mais parecido com uma pirâmide. Legal? E agora a última ferramenta. A última ferramenta ela é conhecida como Follow Me, siga-me. Ela precisa de uma linha para ser seguida
Ela é muito útil, tá, gente? Pode ser um pouquinho complexa no início, mas ela é bem útil. E depois disso ela precisa de um formato para que ele siga, tá bom? O ideal é que esse formato ele esteja na vertical. Eu vou criar um ponto de referência para rotacionar. E vou rotacionar 90 graus. Perfeito? Vou deletar esse bloquinho que eu não preciso mais. Eu vou pegar essa face e conectar na ponta dessa linha. Não tá? Conectou. Ao usar a ferramenta Follow Me, ela vai pegar este retângulo que desenhamos e vai colocar em todo esse objeto. Vou mostrar para vocês. Eu posso clicar nela, clicar no objeto e arrastar pela minha referência. Viu que fica uma linhazinha vermelha do caminho? E traçar o caminho. Eu prefiro fazer assim, pois evita erros, tá? Ou posso selecionar ela toda. Apertei um Ctrl A para selecionar todo o meu objeto. Lembrando que se tivesse mais objetos aqui, ao selecionar Ctrl A ele também estaria selecionado. Então se isso aqui fosse um grupo, que é o ideal, agora eu posso apertar Ctrl A que vai selecionar tudo que está dentro do grupo. E Follow Me. E clico agora. Foi algum erro, é bom. Ctrl A e Follow Me. Lembra que eu falei que eu não gosto muito que vive dando erro? Acho que eu tenho que selecionar só a linha e apertar o Follow. Perfeito, isso mesmo. E agora ele tomou toda a forma. Imagina a gente fazer, por exemplo, um rebaixo de gesso. Vou pegar esse objeto e... Lembra que eu falei sobre grupos? Quando isso acontece, eu recomendo que agora crie um grupo desse retângulo, que ao momento que eu criar um grupo desse retângulo, ele vai separar. Então, grupo dentro de um grupo, tá? Agora eu consigo movimentar este retângulo sem que minha linha esteja colada. Vou colocar aqui, acabei criando uma cópia, e vou entrar neste grupo e desenhar como se fosse um rebaixo de gesso. Aqui, 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 mais um dentinho, mais um pra cá, mais um pra cá, um grandinho e pronto. E vou apagar, tá? Não se agarre isso agora, mas só pra gente fazer simbólico. E agora eu vou desassociar, vou desagrupar o meu grupo para ele voltar para o mesmo grupo da linha, tá? Como se fosse um trabalho em camadas. E vou usar a ferramenta Follow Me. Vou clicar na face e vou arrastar pela minha linha. Pronto. Temos um rebaixo de gesso. Bem bacana, não é? Idem se fosse, por exemplo, um corrimão e essa linha tivesse em um eixo um mais alto do que o outro, subindo a escada. Se esse aqui fosse uma escada e ali fosse um corrimão, tá? Vou criar um círculo aqui dentro, só para eu pegar a referência e vou apagar meu desenho em volta. Já aproveitando, a ferramenta borracha, o atalho ela serve para apagar as linhas. Você passa ela por cima da linha ou por dentro de uma face, quando tiver faces sobrepostas. Você pode juntar essas duas faces apagando essas linhas e pronto, juntou, uniu as faces, tá bom? Agora para fazer um corrimão, vamos fingir que aqui está uma escada e está subindo. A ferramenta Follow Me, ela é perfeita para isso. Clicamos e vamos arrastando pelo nosso corrimão. Bem bacana, não é? Maravilha. E para finalizarmos, temos aqui a ferramenta espelho, que ela serve para literalmente espelhar nosso objeto, tá? Basta você clicar, ela faz um eixo no centro do seu objeto. Então você clica, ele espelha para aquele lado, espelha para esse lado, espelha para esse lado, espelha para cima. Muito útil para portas, inverter. A gente vai ver isso mais na prática. E talvez uma ferramenta que não estava inclusa, mas a gente usa também a ferramenta de texto. A gente insere o nosso texto. Estou aprendendo SketchUp na 3Derizando. Aqui a gente coloca a fonte, pode ter umas fontes já do sistema, tá bom? Alinhamento e tamanho. E colocamos aqui. Perfeito. Já está aqui nosso textinho. Podemos escalonar. Ficou pequeno, né? Vamos deixar ele bem grande. Bem grande. Pronto. Perfeito. Podemos multiplicar. Só pra gente ir brincando com as ferramentas, tá bom? Essa parte pode ser meio chatinha, muita coisa para aprender, mas na próxima aula a gente já começa a colocar a mão na massa. Eu garanto que vai ser bem mais interessante. Pode surgir dúvidas, então aconselho estar praticando. E qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários. Qualquer coisa eu gravo uma aula anexo, se ficou faltando alguma coisa, e tento ajudar de alguma forma, tá bom?
Espero que tenham gostado. Finalizamos agora a parte de ferramentas e vamos agora para umas partes mais práticas, uma parte mais legal do programa, tá bom? Vamos começar a ver tomando forma. Deixa seu like, compartilha para que essa aula chegue a mais pessoas que estejam precisando e ajuda bastante o canal. Obrigado, valeu!